Hoje eu vou te contar se é vantajoso ou não abrir uma empresa médica para dar plantões e como funciona essa abertura. Eu vou te contar todo o passo a passo. Vem comigo! Olá, doutor e doutora de plantão! Meu nome é Stephanie, eu sou contadora e hoje eu vou te explicar como que funciona esse processo de abertura de uma empresa médica para dar plantões e se é vantajoso, afinal, para você, né? Já peço para que você deixe o seu like, comente aqui embaixo desse vídeo e compartilhe com um colega de profissão que também precisa aí entender melhor sobre o assunto, porque eu tenho certeza que os nossos conteúdos podem ajudar muito na sua relação com o dinheiro. Se você chegou nesse vídeo é porque provavelmente algum hospital já fez uma proposta para que você trabalhasse, desse plantões para eles, mas para isso você precisaria abrir uma empresa médica. Mas será que é vantajoso para você? Será que, vale a pena? Como que funciona? Os custos da abertura de uma empresa médica? Vem muitas dúvidas na cabeça, eu entendo, e por isso eu tô aqui hoje para tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, se ficar alguma coisa, você pode deixar aqui nos comentários e a gente vai conversando e trocando uma ideia, tá bom? Então vamos lá. Antigamente, o médico, quando decidia abrir uma empresa médica para prestar serviços para outra empresa, ele necessariamente precisava abrir ele sozinho, se ele não tivesse sócios, ele necessariamente precisaria abrir o que a gente chama de EIRELI. A EIRELI era um tipo de empresa onde o sócio precisava colocar ali na empresa um capital inicial de no mínimo 100 salários mínimos. Isso se tornava algo muito custoso. Hoje o salário mínimo está R$ 1.100, então para a gente ter uma base aqui, 100 salários mínimos seria R$ 110 mil. Ou seja, muito dinheiro para quem está aí começando, E hoje em dia não é mais assim que funciona, tá? Um médico pode abrir sim uma PJ, para prestar serviços para um hospital sozinho e sem a necessidade, sem a obrigação de colocar um dinheiro tão alto na empresa para isso. Além disso, o médico pode sim ter sócios, dividir os custos, abrir uma empresa com um sócio. Não tem nenhum tipo de problema. Eu expliquei mais sobre sociedade em uma empresa médica para prestar serviços em hospitais em um outro vídeo que está linkado aqui, é só você depois ir lá e assistir. Então, depois que você decidir aí abrir a sua empresa médica, decidir se vai abrir com sócio ou não, você precisa ver se é viável realmente para você, com o quanto você vai receber e o quanto a sua empresa vai pagar de imposto, quanto vai sobrar líquido ali no seu bolso, se é viável ou não você aceitar essa proposta. E algumas coisas devem ser levadas em consideração na hora de você tomar essa decisão, como por exemplo, o valor que você vai pagar de INSS, o custo que você vai ter com a abertura da empresa, o custo que você vai ter mensalmente com o contador, os impostos que uma empresa precisa pagar, não que você não vá pagar imposto como pessoa física, tá? Mas aí é feito um comparativo, porque existem vantagens e desvantagens de você ter uma empresa médica. E saiba que, apesar de parecer que uma empresa é algo muito difícil, muito irreal, que vai ser uma coisa trabalhosa, vai ser algo a mais para você, quando você abre uma empresa médica para trabalhar e dar plantões, na maioria dos casos, mas para isso é necessário um estudo tributário, o médico ganha mais sim e paga menos impostos. Aproveitando que eu já falei sobre isso, eu vou te falar algumas vantagens e algumas desvantagens de você ter uma empresa médica. Então vamos lá, algumas vantagens em ter uma empresa médica. Vantagem número 1 é a redução da carga tributária. O médico PJ, como eu já disse anteriormente, consegue reduzir bastante a carga tributária. Em alguns casos, a alíquota inicial para uma empresa médica é de 6%. Já para um médico que atua como pessoa física é de 27,5%. Uma diferença muito grande, A segunda vantagem diz respeito à relação comercial que o médico estabelece com o hospital que está o contratando,
o hospital prefere, geralmente a maioria dos hospitais preferem um médico que tenha um CNPJ porque sai muito mais barato para ele. Mas e por que eu estou colocando como uma vantagem aqui? É porque o hospital, em contrapartida, oferece salários maiores para o médico, porque já que ele não está pagando os direitos, né, os benefícios ali que o médico CLT tem, ele recompensa, vamos dizer assim, com um salário mais alto do que o mercado oferece para aquele mesmo médico que trabalha como CLT. A terceira vantagem que eu separei aqui para falar com você é a flexibilidade, né? Conforme o médico tem uma empresa, ele consegue dar plantões em diferentes lugares e ele mesmo fazer o horário dele, a agenda dele. Mas, como nem tudo são flores, existem também desvantagens. Eu separei 3 desvantagens aqui de ser um médico PJ. A primeira delas é que o médico não tem seus direitos ali, como o FGTS, por exemplo. A aposentadoria não entra nesse quesito, tá? Os médicos que têm uma empresa têm também direito a se aposentar. Eu posso falar mais sobre isso em um próximo vídeo. Outra desvantagem em ser um médico PJ é a seguinte: o médico PJ não tem direito a 13º salário. Sim, aquele 13º salário que a maioria das pessoas estão acostumadas, o médico PJ não tem. É como se fosse um empresário, né? O empresário também que tem ali sua empresa, que vende produtos ou serviços, ele também não recebe 13º. Isso quem recebe são apenas os CLTs, né? Os profissionais concursados. E a terceira desvantagem que eu separei para falar aqui com você é que o médico PJ precisa muito ter controle financeiro. Não que o CLT não precisa, né? Todo mundo precisa sim ter um bom controle financeiro, mas para o médico PJ isso precisa ser muito mais efetivo. Afinal, como eu falei anteriormente, ele não tem, por exemplo, o FGTS, o direito ao FGTS. Então, caso o hospital rompa contrato, como você vai fazer se você não tiver as suas finanças em ordem? Então, quanto antes você puder estudar sobre o assunto, entender sobre o assunto, é melhor para você nessa situação, por exemplo. Aproveito também para falar que eu deixei um guia aqui na descrição desse vídeo contando as vantagens e desvantagens de ser um médico PJ. Ele é bem completinho e lá você vai poder ver melhor como funciona isso e o que você pode ganhar ou perder através de uma empresa médica. Então vamos lá, como funciona o passo a passo da abertura de uma empresa médica? Depois de você decidir se você vai abrir a sua empresa com sócio ou não, o que você deve fazer é procurar um contador, porque esse profissional vai te ajudar ali na abertura da sua empresa médica. É nesse momento que o contador vai fazer um contrato social. Caso você tenha um sócio, vai estabelecer quanto a participação de cada sócio na empresa médica, e você pode sim ter um sócio na empresa médica, mesmo que ela seja apenas para prestar os serviços para um hospital, e existem também vantagens e desvantagens em relação a isso. Temos um vídeo completo falando sobre sócios e empresas médicas. E aí, feito o contrato social, bonitinho, o contador vai registrar esse contrato ou na junta comercial ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. E aí, depois que fizer esse procedimento, pronto, você já tem um CNPJ. Que surdo! Então, finalmente você tem um CNPJ, tem uma empresa para chamar de sua. Mas para usar essa empresa antes, você precisa fazer um cadastro na prefeitura da sua cidade para emitir as notas por esse CNPJ, para faturar com esse CNPJ. Além disso, em algumas cidades, é necessário fazer um cadastro na vigilância sanitária. A vigilância exige de algumas cidades que a empresa médica tenha ali seu cadastro direitinho. E a última coisa que a empresa médica precisa é do registro no CRM. Assim como você tem o seu registro como profissional, a sua empresa médica também precisa ter o registro dela no CRM. Então, basicamente, a sua empresa vai faturar através do seu CNPJ, né? Você vai prestar serviços para o hospital, você vai faturar, vai ter que emitir uma nota para aquele hospital, pagar todos os seus impostos e receber o dinheiro na sua conta de pessoa jurídica. Sim,
uma empresa médica precisa ter uma conta bancária de pessoa jurídica. Isso é muito importante. Geralmente os hospitais exigem, né, para fazer o pagamento para aquela empresa, né? No caso é para você, só que vai fazer primeiro para sua empresa. E aí depois você tira, né, o que você puder tirar, né, pagando todos os impostos da sua conta e transfere para sua conta pessoal. Então, uma empresa médica precisa de uma conta bancária, tá? Inclusive, se você quiser diminuir custos, né? Existem alguns bancos digitais hoje em dia que acho interessante dar uma pesquisada, porque é um custo a menos, né? Mas geralmente nesses bancões, assim, a tarifa bancária gira em torno de R$80, R$90 por mês. Então, às vezes é um gasto desnecessário. Tem alguns bancos, como o Banco Inter, que tem para empresas e não tem tarifa. Tem o Banco Original, tem tarifa também, mas são mais baixas. Então, é questão de dar uma pesquisada mesmo. O Nubank também está começando com essa proposta. Então, enfim, é só mais uma dica para caso você precise de uma conta bancária para sua empresa médica. Então é isso. Se você tem alguma dúvida ainda sobre abrir uma empresa médica, sobre prestar serviços como PJ para um hospital, deixe aqui embaixo, porque eu posso trazer mais vídeos respondendo as suas dúvidas aí. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, então é muito importante que a gente interaja e tire todas as dúvidas para que você consiga colocar mais dinheiro no seu bolso trabalhando no que você gosta, certo? Então é isso, nos vemos na próxima!